Olá, olá, meus amigos do rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, vai acompanhar este vídeo. Eu me chamo Davi Pereira, o comunicador do povo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio, aqui no meu canal do YouTube da Rádio Web Rede Nova Estação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua participação. Vocês sempre estão aí curtindo os nossos vídeos, dos nossos episódios. Muito obrigado de coração a todos os nossos amigos do rádio. E hoje vamos falar acerca do rádio e a sua paixão, a sua maior paixão, que é e sempre será o futebol. Vamos falar sobre o futebol no rádio, que é uma paixão marcante dos torcedores. Não tem um torcedor que não gosta de acompanhar o seu jogo, acompanhar o time do seu coração através do rádio, né? E temos algumas histórias bacanas para a gente falar aqui no nosso podcast de hoje. Já quero pedir aos nossos amigos que não se esqueça de curtir, comentar e de compartilhar este vídeo. Meus amigos do rádio, o rádio é a paixão sensacional do torcedor. O torcedor que é torcedor, ele não deixa de ir para o estádio de futebol e não larga o seu rádio de pilha. Eu, ao longo da minha trajetória na comunicação, eu acompanhei algumas partidas de futebol. E toda vez quando eu chegava no estádio para transmitir o jogo, eu sempre gostava de observar os torcedores quando entrava no estádio. E era difícil entrar um torcedor que não tivesse portando um rádio de pilha para acompanhar a partida. Mesmo ele estando dentro do estádio, mesmo assistindo a partida, ele não poderia deixar de levar o seu rádio de pilha para acompanhar a transmissão pelo rádio. E hoje a maior audiência do rádio é o futebol. Por incrível que pareça, o que as pessoas mais consomem, mais ouvem, mais gostam. Se você fizer uma pesquisa hoje e colocar o que você mais consome, o que você mais gosta, o que você gosta mais de ouvir na programação de rádio, você vai ver que 100% é futebol. Transmissão de jogo, né? O rádio tem essa questão de passar a emoção, a vibração, a alegria, né? Tem narradores que passam realmente. Você está em casa, mas parece que você está ali no estádio de futebol. A emoção que contagia, aquela narração envolvente, vibrante, né? Quando faz aquele gol, aquele lance, aquela partida. Então, é uma coisa realmente surreal. E o rádio pontua muito bem quando transmite um jogo de futebol. Num debate, uma entrevista, uma resenha esportiva, o rádio se destaca e ganha muito. Tanto no sul, sudeste, no nordeste. Hoje a grande força do rádio é o futebol. Então as grandes marcas, os grandes patrocinadores hoje do rádio é por conta do futebol. Por incrível que pareça. Antigamente era mais notícia, era mais música. Depois, a partir do momento que o rádio passou a se descobrir que poderia levar a emoção para o torcedor nas transmissão de jogo, levar a vibração, levar a alegria, levar a emoção para o torcedor, as coisas mudou, as coisas modificaram. Tanto em relação à audiência, a audiência subiu, né? O Ibope, você vê aí na pesquisa, quando transmite um jogo de futebol, uma partida de futebol, né? As rádios que não transmitem futebol ficam para trás. E as rádios que estão transmitindo segue disparado. E sobe a audiência cada segundo, e cada instante, cada minuto. O Ibope vai atualizando e a audiência vai subir de uma forma extraordinária. Então eu acho que esse aspecto foi muito interessante trazer essa questão do rádio no futebol, porque trouxe um paralelo muito interessante. Porque você veja comigo, analise as grandes potências de rádio que transmitem o futebol. Transamérica, a Clube, a Jornal, são emissoras potências, rádio comercial, suporte grande.
que tem uma estrutura muito grande, que transmite o futebol de uma forma com qualidade, que tem grandes profissionais que sabem falar de futebol, que entendem de futebol, porque há outro aspecto também diferente. O que se destaca, o que se referencia ao futebol são os profissionais que fazem o futebol, porque nem todo mundo sabe falar sobre futebol, entende de futebol. Então tem que ter bons profissionais que entendam, que saibam falar de futebol. Entendeu? Então, essas emissoras que eu aqui citei de Pernambuco se destacam por conta do futebol. Então tem uma audiência muito grande. E as grandes marcas se vê ali porque é uma coisa, é um produto que dá audiência, que é o futebol, que se destaca muito bem, que tem um retorno muito grande e que eles veem como um negócio muito satisfatório, né? Então vocês observam. Então, ao longo dessa minha carreira, eu observei muito na Rádio Bandeirante que tinha o programa, era Ponto Final, que era um programa esportivo, e tinha um programa Bola na Rede. Eram dois programas que naquela faixa de horário, subia a audiência de uma forma muito grande, que era o debate esportivo. O pessoal trazia diretores dos clubes, os atletas e o pessoal da comunicação esportiva, os cronistas esportivos, para falar sobre futebol, para debater sobre o futebol. E tinha um estouro, um pipoco na audiência, naquele horário, naquela faixa de horário, tinha um pipoco muito grande. Porque esse consumismo, ele é muito grande, porque a TV aberta não tem esse espaço que o rádio tem. Então o rádio praticamente hoje dá 100% da sua grade de programação voltada para o futebol. E em relação à TV aberta, a TV aberta não investe tanto na sua programação de futebol. Transmite um ou outro jogo, não tem muito programa esportivo de duração longa, de 1 a 2 horas, e o rádio tem mais espaço. Então o rádio sai na vanguarda, sai na frente por conta disso. Porque o rádio se dedica, dá muito espaço ao futebol, com 1 a 2 ou 3 horas de programação esportiva. Transmite o jogo, tem um resumo final, tem a abertura do jogo, então tudo isso aí conta. Quando você vai observar, quando você vai analisar no entorno geral, em relação da TV aberta para o rádio, você vê a diferenciação em relação à audiência, que é muito grande, supera as expectativas, supera a audiência da TV aberta para o rádio, porque tem essa durabilidade, tem esse tempo de transmissão, esse tempo que o rádio dá, que é muito importante. Então, esse é um ponto principal. O outro ponto, o outro lado que a gente analisa em relação do rádio com a questão do futebol, é a questão principal. A primeira, o ouvinte, o torcedor que é apaixonado, que gosta de acompanhar o futebol pelo rádio, tanto no estádio, em casa, em qualquer lugar. Então tem essa diferenciação. O rádio o futebol é ouvido em casa, no trabalho, dentro do estádio, o cabo dentro do carro, em vários lugares. Então aí você cresce a ampliação em relação da questão da audiência. O espaço que a rádio dá para esse tipo de conteúdo é muito bacana, é diferente. E você observa, hoje mesmo eu estava analisando uma pesquisa que foi feita em uma rádio lá de Santa Catarina. E lá tem uma rádio que só transmite futebol. Para vocês terem uma ideia, terem uma noção. Não tem outro conteúdo, não fala de política, não tem notícia, não tem jornalismo, não tem música, não tem nada. A programação é voltada 24 horas para informações esportivas, transmissão de jogo. É uma rádio esportiva. Então você veja, porque os grandes investimentos estão relacionados ao futebol. Então eles, em questão de anúncio de patrocinadores, eles ganham muito dinheiro. Então eles fecharam a sua grade de programação só para o futebol. Então é rentável, ganha muito dinheiro. É totalmente diferente para abrir para o jornalismo, para o entretenimento, para a música, e aí você fica com metade da sua grade comprometida e você não tem um investimento como você tinha se você fechasse a sua grade só para a exposição para o futebol. É totalmente diferente esse aspecto. E também as grandes pesquisas, né, da liderança do rádio na questão do futebol. A gente teve agora mesmo a
a final do Campeonato Pernambucano 2026 e foi um estrondo muito grande. A audiência que a Rádio Jornal teve, o destaque do Ibope que ela teve, foi surreal, uma coisa interessante, um fenômeno. Foi uma pontuação muito grande. E para vocês terem ideia também, com a inovação do advento do rádio com a internet, também bombando os grandes canais do YouTube que transmitem futebol, uma coisa interessante, chegando a mais de 1 milhão de espectadores assistindo, acompanhando as partidas de futebol. Então você veja que a coisa hoje está se modificando, está mudando com o avanço da tecnologia em relação à internet, das redes sociais, desse tipo de trabalho de futebol, trazendo uma exposição com imagens, fazendo ao vivo e mostrando para o pessoal. Você veja que em relação aos espectadores, à audiência, você trazendo no geral a audiência das redes sociais para a audiência do rádio, você tem uma audiência extraordinária, uma audiência muito grande nessa questão do consumismo do futebol. Então, hoje a gente vê essa diferenciação. Porque você compara uma programação de entretenimento, uma programação musical, uma programação que fala de política, de debate, de entrevista, ou de cultura, ou qualquer outro assunto, ou qualquer outro conteúdo em relação ao futebol, você nunca vai ter comparação. Você sempre vai ter o futebol saindo disparado, saindo em primeiro lugar, que o pessoal gosta mais de ouvir, entendeu? Por conta dessa questão. Agora, outra questão que eu vejo em relação da rádio comercial, porque primeiramente a estrutura, você tem condição de investir, tanto em equipamento quanto em profissionais para fazer esse tipo de trabalho. Nem todas as emissoras fazem trabalho, porque como eu já falei, é um custo, então a estrutura, uma rádio comercial grande consegue realizar um trabalho desse porte. As rádios pequenas já não conseguem, porque aí já é uma diferença muito grande, muito enorme. Mas vamos pegar aqui as grandes emissoras de rádio comercial grande que transmitem o futebol. Aí fica aquela briga em questão do Ibope nas colocações. Em primeiro, segundo, terceiro, até quarto, quinto lugar na posição do ranking de audiência do Ibope. Por capital. Então aqui em Pernambuco a gente tem a Rádio Jornal, Rádio Clube, Rádio Transamérica, essas três, que são as mais ouvidas em relação ao futebol. A gente já vem para as outras emissoras que transmitem também. Eu estava vendo mesmo a Rádio de Caruaru. Ela transmitiu o final do campeonato pernambucano e brigou com a Rádio Cultura. Mas aí a potência da Rádio Cultura, eles não conseguiram chegar, eles não conseguiram se aproximar da audiência que a Rádio Cultura tem. Chegaram próximo, mas não conseguiram passar. A liderança realmente ficou com a Rádio Cultura. Então é interessante. Até as rádios dos interior hoje têm um formato de programação esportiva para transmitir o futebol, para acompanhar. E isso é interessante também, fazer esse tipo de trabalho. E a gente vê que a valorização da potência do rádio, ela sai em primeiro lugar. Então você vai ter uma vantagem muito grande em relação na briga da sua concorrência. Então se a outra emissora, 2 ou 3 emissoras da sua cidade transmite também, você tendo um formato, uma durabilidade de tempo de 2 ou 3 ou 4 horas de rádio para o futebol, você vai com certeza conquistar um maior público. E também tem aquilo, se for pelas redes sociais. Se não for, quem transmitir vai sair na frente. Porque como eu já falei, o pessoal gosta muito de imagem, gosta de ver, gosta de acompanhar. Então por isso que hoje as grandes emissoras de rádio têm que investir, têm que trazer para o YouTube. Porque é imagem, que é para o pessoal assistir, ver, acompanhar. Então tem que ter também esse diferenciador na comunicação. A gente tem que trazer coisas novas para alcançar o público. E a inovação é essa, redes sociais. É o YouTube, é Instagram, é Facebook, é o YouTube, é o TikTok. Principalmente essas redes sociais de vídeo, que tem imagem, para mostrar para o povo ver, para o povo acompanhar. Então é interessante essa questão. E falar do torcedor, o torcedor apaixonado, ele vibra, ele chora, ele se emociona quando o narrador esportivo
ele vai narrar o gol do time do seu coração. É uma coisa interessante, é aquela emoção, é aquela alegria. Eu, como ouvinte de rádio, eu gosto muito. Eu muitas vezes, para você ter ideia o que eu fazia, eu ligava a TV, ficava assistindo o jogo, mas o rádio era na maior altura. Porque a emoção que o narrador traz, narra os fatos, é totalmente diferente pro narrador esportivo que está lá no estúdio de TV. Ele não tem aquela emoção, aquela vibração, aquela alegria, aquela coisa. É totalmente diferente. Então isso cativa, isso chama o público. Você vê o cara se emociona, chora quando vê a forma que ele narra, a forma que ele traz o lance. Então realmente é diferente, é uma coisa surreal. Então o rádio tem essa tendência aí do crescimento com o futebol, né? A gente vê aí, a gente deslumbra um futuro brilhante de crescimento que vai abrir novos horizontes para a comunicação, para o rádio, em questão de crescimento, de investimento, de anúncio, de audiência, de tudo. E o rádio vai ficar mais vivo do que nunca. Como eu já falei nos vídeos anteriores do nosso podcast dos Amigos do Rádio. Todo episódio eu voto no mesmo assunto, porque realmente a realidade é essa. A gente tem que diferenciar. O rádio não é mais a mesma coisa. Estamos no século XXI. O avanço da tecnologia, as coisas mudou, ou as coisas mudaram. E a gente tem que ver com outros olhos. A gente tem que ver uma expectativa, um futuro para frente para o rádio. Isso em relação à questão de audiência, que o rádio, se não tiver audiência, o rádio não vai para frente, não tem anunciante. Se não tiver público, o rádio se acaba. Então por isso que o rádio imigrou para a internet em busca de quê? Em busca de parceria, em busca de audiência, em cativar novos públicos, de se inovar, de buscar novas pessoas para acompanhar o rádio, né? Então isso é interessante. A força do rádio é isso. Hoje você faz uma grande pesquisa, você vê que o rádio sai em vanguarda, sai em primeiro lugar, tem uma audiência boa. Mas porque está se inovando, está buscando coisas novas, está se destacando, fazendo coisas diferentes. Não está naquela mesma mermice, naquela mesma coisa, com a sua programação só por áudio, só por som, no prefixo AM/FM, com o seu transmissor. Hoje está desenvolvendo, como eu já falei aqui. As grandes emissões de rádio têm uma câmera no estúdio, transmite pelo YouTube, transmite pelo Facebook, e as pessoas de outros países, de outros estados acompanham, assistem, vê, compartilha e tem aquele crescimento. Então você não só fica na sua região, na sua cidade, no seu bairro, você expande a sua rádio, você divulga a sua rádio, sua marca, ela chega muito mais longe, em outro estado, em outros países. Muitas pessoas acompanham o seu trabalho pela internet que você nunca imaginou que chegaria tão longe para pessoas em outros estados, em outros países, e a gente vê que o rádio em si, o prefixo, não ia ter esse alcance mundial, podemos dizer assim, a nível nacional. Porque uma rádio comunitária, uma rádio comercial de um estado, ele tem a ideia, ele tem a projeção que possa chegar, que possa acompanhar, que o cara possa ouvir ele em Porto Alegre, em Minas Gerais, Santa Catarina, em São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, em outro estado, Bahia, Salvador. Ele não tem essa noção que poderia chegar, mas se ele tiver a esperteza de se inovar, de buscar coisas novas, de buscar um novo público, de crescer o seu público, ele vai para se inovar. Ele vai buscar o quê? As redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, essas plataformas que têm um crescimento muito grande e que vai trazer novo público para o seu trabalho, e a sua marca vai ser muito bem valorizada. Ok, meus amigos do rádio? Pronto, já estamos chegando ao final dessa edição do nosso podcast dos Amigos do Rádio. Eu quero aqui agradecer, uma palavra de agradecimento para os meus amigos, meus internautas de perto e de longe, que acompanham os meus vídeos, que assistem, que compartilha, que curte, que comenta. Muito obrigado de coração a todos vocês que têm ajudado o nosso trabalho. Você que gosta do meu trabalho, você que curte, compartilha e comenta, você está incentivando o meu trabalho. Minha gratidão a todos vocês, muito obrigado de coração. Tamo junto e misturado. Um forte abraço fraternal do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. E vamos continuar nessa luta, nessa batalha. E temos certeza que Deus vai honrar o nosso trabalho, o nosso esforço, e vamos chegar muito longe. Primeiramente Deus, e segundo a todos vocês que têm abençoado o nosso trabalho, assistindo os nossos vídeos do nosso podcast dos Amigos do Rádio. Até o próximo episódio.
Um forte abraço a todos vocês. Fique com Deus, fique na paz. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Fui!